Boa noite a todos, presidente, meus pares, mídia escrita e falada, os colaboradores dessa casa, gordo. Bom, gostaria de primeiro de agradecer a Deus, né? Essa semana, como diz o Alexandre aí, né, há poucos dias o Renan foi pai e agora Deus me deu o privilégio de ter mais um, né? Agora é o terceiro e a Sofia veio com saúde, graças a Deus, e que Deus possa abençoar, que a gente possa levar ela no caminho certo aí. Tenho só a agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Então é mais uma conquista, falo conquista, né, Renan? Porque ter filho é algo maravilhoso. A sensação do primeiro ao último é a mesma, nunca muda. Então é algo que não tem preço. Então estou feliz, agradeço muito a Deus por isso aí. E é um passo importante que já dou na minha vida, na minha caminhada. Bom, eu quero falar primeiramente sobre os requerimentos que foi apresentado na última sessão. Eu apresentei um requerimento, primeiro, com as respostas. Vou dizer que eu não gostei das respostas, achei meio infundável, para não ter que falar uma palavra que eu não vou gostar aqui. Então, mas é assim, vou na fala da vereadora Jennifer com relação ao requerimento 12/2026, que foi um requerimento de minha autoria, com relação aos 7 fogões. Sobre o esgoto, eu vou nos 7 fogões todo dia, passo lá todo dia, vou final de semana, mas eu não costumo ir nos 7 fogões e conversar sobre política, porque eu vou nos 7 fogões para ver a minha família, para conversar com meus amigos, algumas conversas ou outra, a gente no final de semana sai, mas durante a semana eu estou lá, escuto todos eles, alguns não dou ouvidos, porque eu não tenho também o porquê ficar falando muito com essas pessoas aí que não agregam em nada e não me ajudarem em nada e também não agregam em nada para o bairro. Algumas nem lá moram, mas eu não dou importância a isso. Eu faço o meu trabalho e sigo tranquilo. Com relação ao requerimento, eu tive aí uma resposta de que até novembro, vou esperar até o dia 30, Jennifer? Até dia 30 de novembro, para a execução da ETE no bairro 7 Fogões. E diante daquele ofício, eu já quero deixar bem claro, diante das respostas do Ivan, que é o engenheiro, a assinatura dele que está ali, eu quero pedir que essa casa encaminhe um ofício ao Poder Executivo para que retire do talão de água a taxa de esgoto, porque não se trata esgoto lá. Pelas respostas dele, eles estão bem cientes que não se trata o esgoto. Se não se trata, então para que se paga? Sendo assim, se não for feito, eu vou pedir aos moradores que entrem com uma ação. Uma coisa é uma coisa e outra. Se gastar tanto com tanta coisa, então eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar a população. Nós fomos eleitos, acredito que legislativo e executivo é por um só, então é pelo povo. Então a gente tem que agir pelo povo. Então eu peço que encaminhe, presidente, esse ofício, pedindo que seja retirado essa taxa de esgoto do talão de água do bairro 7 Fogões. A palavra, vereador. Toda. Essa semana, eu acabei esquecendo de falar, referente a esgoto, a água, a cobrança. Aqui em Rafar, não se corta a água de quem não paga. Porém, se você atrasa, você é um bom pagador, mas você atrasou, porque às vezes o cachorro pegou, ou não chegou. Eles cobram juros. Eu achei isso um pouco engraçado, sabe por quê? Porque a pessoa não é uma má pagadora. Ela paga. E R$20 de juros ainda. Você é um bom pagador, você só deu um deslize de 1 mês, porque eu vi as contas. Ainda falaram assim, subiu a conta, aumentou a água. Eu falei, não aumentou, aumentou a água, não aumentou. Eu peguei as contas, teve um atraso de 30 dias. Cobrou R$20. Mas aí, quem não paga? Não faz nada? Quase 50% da taxa. Falando em água, já que a vereadora citou, eu recebi algumas reclamações de alguns moradores de que há vazamentos constantes em alguns encanamentos. Não sei se os outros vereadores também recebem esse tipo de reclamação, mas é muita. Nossa, é muita, gente. Eu fico impressionante como há vazamento nessa cidade. Só que assim, se leva ao departamento de água, quero dizer que não estou criticando, estou apenas informando. Se leva ao departamento de água, e o departamento de água ele vai e ele localiza que realmente há o vazamento.
Mas assim, a conta da pessoa não sofre desconto. Se deu R$3.000, ela vai ter que pagar os R$3.000. Gente, eu acho um absurdo isso. Se foi constatado o vazamento, por que a cobrança absurda? Então, tem certas coisas que não entram na minha cabeça. Acho que isso deveria ser estudado da melhor forma, né? Ou sei lá. Bom, vou acabar falando coisa que depois. A palavra, vereador. É pauta de quem mora do São Carlos e São Francisco, que são bairros novos. A gente recebe muito questionamento ali. E eu fui atrás de entender o porquê. A parte central é uma parte mais antiga. Então, ter os problemas, a gente sabe o motivo. Precisa trocar a rede toda, a tubulação, isso e aquilo. Mas aí eu falei, pô, são bairros novos, o que está acontecendo? Falaram que é a pressão da água, certo? Que a pressão da água que vem é forte. Foi-se feito um projeto protocolado para pedir que se compre, né, o redutor de pressão. Está aguardando o nosso engenheiro. Então, se sabe que é um problema técnico e que existe o problema. E por que as contas absurdas das pessoas, gente? E uma, é isso que você falou, e se não paga, e ainda vira devedor, sendo que o problema foi localizado. Bom, quero voltar nos meus requerimentos, porque eu tive com o senhor Gabriel aqui, referente aos 600 mil gastos, né, em 3 meses com a frota do município. Eu achei um absurdo. Tá? Eu achei um absurdo. Eu tive lá dentro por 8 anos. Talvez que ele fez, né, deixou os carros tudo andando, mas eu acredito que não, porque eu mesmo recebi reclamações que depois da minha denúncia aqui, teve carro que não se pôde mandar arrumar mais. Então acho meio estranho. Mas assim, a minha conversa com o Gabriel foi o seguinte, eu chamei ele aqui, conversei com ele, perguntei sobre esses 600 mil, ele me disse que tinha toda a documentação, fiz como se deve agir. Conversei, né, ele até disse que ele tinha sido brando nas respostas dele, mas eu disse que eu iria, como meu papel de vereador, eu iria fazer o pedido, né, para que ele mandasse para mim toda a documentação. Recebi a seguinte notícia. Resposta. Eu não tive chance de encontrar o Gabriel ainda, mas eu vou encontrar ele. Primeiro, sobre as notas, sobre os pagamentos, sobre a licitação, no setor de licitação, e sobre as notas dos pagamentos, para mim poder estar indo na prefeitura, né, por ser uma demanda meio alta. Do processo licitatório, eu concordo. Eu tive lá dentro, eu sei como é. Das notas, setor financeiro, é muita coisa, eu também concordo. Mas aí, se vê o porém, eu pedi para ele as ordens de serviço, a placa dos veículos, os serviços que tinham sido feitos em quais veículos, e ele me pediu para olhar no portal Transparência. Ô cidadão, se eu quisesse olhar no portal Transparência, eu não tinha feito o requerimento. Isso aí não tem no portal Transparência. Só faltou ele escrever embaixo, idiota. Foi o que faltou. Então eu vou fazer o seguinte, antes de eu tomar qualquer outra providência, que eu vou tomar, realmente eu vou tomar, eu vou procurar o seu Gabriel novamente. Aí eu vou dar mais 3 opções para ele. Ou ele me manda tudo que foi pedido em requerimento, como ele disse que tinha, né? O que eu acho improvável, mas se ele disse que tinha, então eu quero ver esses documentos, né? Segundo, eu posso muito bem protocolar na prefeitura, né, um pedido de uma sindicância em cima do senhor Gabriel, né, hoje responsável por frotas, para que ele apresente todos esses documentos pedidos em requerimento e que seja apurado onde foi gasto. Aí ele vai ser obrigado. E terceiro, nós temos o Ministério Público. Então, vou dar essas 3 opções para o senhor Gabriel. Antes, né, eu vou conversar com ele e vou ver qual delas que ele escolhe. Porque eu acho um absurdo. Requerimento, eu acredito que é a ferramenta que o vereador tem para trabalhar. Nós não podemos sair por aí falando, né, nós não podemos falar de funcionário, porque normalmente eles fecham a cara com a gente. Né, não se pode cobrar, mas eu fui eleito para isso. Nós fomos eleitos para isso. Tanto cobrar o executivo, quanto cobrar aqueles que estão errados. Eu não acredito, né, que seja uma falha total, mas sim uma falha da pasta. Por isso que eu quero saber o que houve com a pasta. Eu acho inadmissível um rapaz que mexe com tanta coisa não ter alguém para fiscalizar ele.
que faz o que quer, manda onde quer, seja feito como quer e simplesmente chega a nota e se paga sem saber nem o que foi feito, onde foi feito. Então eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Acho que falta organização, planejamento. E se faltar organização dentro da minha casa não anda. Meus filhos mandam em mim, façam o que querem. Minha casa é uma bagunça e eu acredito que dentro de uma empresa é a mesma coisa. Se não tiver organização, se não tiver quem mande, vai ser o que está acontecendo aqui. Aí se gasta 600 mil, não se sabe com o quê, e aí se cobra um absurdo de um talão de água, de uma rede de esgoto, que nem esgoto tratado tem. E aí desconta de um pai de família R$3.000 de um talão de água, onde se sabe, né, que há um vazamento na rede. Então são coisas que não batem. Tá? Infelizmente, são coisas que a gente tem que falar, né? São coisas que a gente tem que buscar. Né? O que é bom, nós vamos falar, mas o que está errado também eu não vou omitir. Então, só acho que o seu Gabriel, né, ele seja coerente, né, e mande as respostas que ele falou que tinha, mande o documento. E outra coisa que me chama a atenção em alguns requerimentos é a assinatura do Vanderlei Cocato. Gente, o Vanderlei Cocato ele não é técnico para responder sobre rampa, para responder sobre lixo. Eu acho que tem, cada secretaria tem um diretor, não tem? Tem um responsável. Ou ele sabe tudo? A palavra, vereador. De novo. De novo, vereador. Toda. É um ponto. É um ponto. Eu acho absurdo tudo que é requerimento meu, ele responder. E tem um detalhe importante, quando eu fiz o requerimento referente à segurança pública do município, ele respondeu, eu fui conversar com o comandante e com o diretor de trânsito, ambos não sabiam, não faziam ideia do requerimento. Como uma pessoa que fica dentro da prefeitura tem competência para responder algo, e ambos que estão na pasta não sabem nem do requerimento. Como que faz? Eles nem sabiam o que eu tinha perguntado. Então, é uma indignação não só sua, tá, vereadora? É minha também. Isso que eu chamo de falta de planejamento. É uma estrutura que, para mim, não está batendo. E se continuar assim, a estrutura só tem a cair. Tá? Eu acho que onde não há ordem, não há comando, tudo cai. Então, eu acredito que vou ter as respostas que eu procuro, senão eu vou tomar os meios que eu tenho que tomar, da maneira que eu tenho que tomar. Tá? A gente está visando aqui o melhor para o município, a minha preocupação é com a saúde financeira e também com os munícipes. Acho que nós devemos, né, ter a obrigação de fiscalizar isso e saber o que está acontecendo. Agora, eu acho um absurdo também, depois de um requerimento, né, o cara falar que não se pode mais fazer trabalho, não se pode mais consertar carros, porque foi feito um requerimento. Então, eu acho que alguma coisa está bem errada aí. Bom, por hoje é só, presidente. Obrigado.